Oi, maravilhosa! Que dia lindo! Dia favorável para Deus realizar maravilhas na sua vida, para você receber as misericórdias do Senhor que já despertou nessa manhã. Um dia favorável para você ser impactada pela graça de Deus. Um dia favorável para você dar passos, aqueles passos que há tempos você tem que dar, que você pensa em dar e você ainda não saiu do lugar. Esse é o dia favorável. É o dia favorável para nós experimentarmos o melhor de Deus na nossa vida. Senhor Deus, nós nos colocamos debaixo do Teu favor na manhã de hoje. Pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua ousadia sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço por todas as pessoas que entram nessa live aqui, por todas as pessoas que mergulham na Tua presença através dessa palavra anunciada. E que esse tema de hoje, Pai, o segredo de José, possa impactar a vida de muitas mulheres e elas possam sair, Pai, de onde elas estão, das situações que elas se encontram. Que, Pai, o Senhor possa realizar as suas maravilhas sobre a nossa vida na manhã de hoje. E que possamos acessar as coisas do alto sobre a nossa vida. A Tua palavra é fiel, é verdadeira e ela nunca vai passar. Tudo que o Senhor tem para nós é bom e agradável. Então, Pai, que possamos viver o melhor nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, maravilhosa. Muito bom dia. Deus abençoe. Que seja um dia extraordinário, né? Vamos lá, meninas. Hoje já é o 4º dia. Você já convidou alguém para estar aqui? Se você não convidou alguém para estar aqui, eu quero que você seja ousada agora. Copie o link dessa live, envia para as pessoas que fazem parte das suas redes sociais, compartilha aqui, ó, vai nesse aviãozinho aqui, quando você clica nele vai aparecer as pessoas que seguem você no seu Instagram e envia para essas pessoas. Bom dia, Dai, tudo bem? Mulheres de propósito. Quem aqui já sentiu assim, ó, vivendo numa espera que você olha e você fala assim, ai meu Deus, parece interminável essa espera, né? Quem aqui já viveu um momento assim na sua vida? Esperando algo e aquilo parece interminável. E talvez você esteja dessa forma. Alguém que você olha e fala assim, uma situação que você olha e fala assim, Deus, quando é que o Senhor vai ouvir a minha oração? Você já passou por isso? Ou está passando? Sim? Sim ou não? Já passou por isso ou está passando? Pois é. Muitas vezes nós precisamos esperar e muitas vezes nós não sabemos como realizar isso. E hoje, nessa live, eu quero trazer para você, né? Nesse segredo de José do Egito, esperar sem desistir. Eu vou trazer para você a arte de ter uma paciência, de desenvolver a paciência nesse processo. Desenvolver a paciência nesse processo. Você já sentiu que perdeu a oportunidade por você ficar tão ansiosa com aquela situação e acabar agindo na hora errada, de forma errada? Isso já aconteceu com você? E aí depois vem aquele medo de dar passos, né? Aquele medo de agir. Nós vamos falar sobre isso hoje. Esperar sem desistir é uma arte. Bom dia, Marli. Esperar sem desistir é uma arte. Que José do Egito vem nos ensinar isso. Muitas vezes nós queremos forçar situações, mas Deus ele nos convida a confiar no processo.
Lembra desde o primeiro dia que eu trouxe para você que nós não precisamos focar no problema, mas na promessa de Deus? Esse foi o primeiro passo dessa série de lives de José do Egito. E se você não assistiu essa live, elas estão todas gravadas ali no meu feed. Mas eu dizia sobre isso, que José nos ensina a não focar no problema, mas na promessa de Deus. E para focar nessa promessa, nós temos que entender a arte de esperar. Desistir não pode ser uma opção para a sua vida. Quando você espera a conversão de alguém, quando você ora por alguém e você deseja que esse alguém, se converta, desistir não é uma opção. Quando você pede tanto por algo que você sonha, que você deseja, desistir não é uma opção. E muitas vezes nós queremos forçar a situação. Nós queremos forçar a situação, dar um jeitinho daqui, dar aquele jeito, sabe? Aquele jeitinho brasileiro que a gente chama. A gente quer dar um jeitinho brasileiro daqui, um jeitinho brasileiro dali. Mas hoje Deus nos desperta a confiar no processo. Nós vamos mergulhar na história de José e aprender a esperar sem ansiedade. A esperar, mesmo que a ansiedade venha, você vai aprender a controlar essa ansiedade. E como desenvolver uma maturidade emocional nesse processo, para viver de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Maria, mas existe isso? Então olha assim comigo, ó. Se aconteceu com José, se ele pôde, eu também posso. Fala comigo assim, fala, repete onde você está. Se ele pôde, eu também posso. E é sobre isso que nós vamos falar. Esqueci tá aqui, de pegar a minha Bíblia, gente. Tá aqui do lado. Vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura de José. Nós lemos ontem José 39, Vimos as tentações que ele enfrentou, venceu a mulher de Potifar, saiu correndo, deixou as roupas na mão dela e saiu, falou, eu pecar contra Deus? Não quero, não. Vou, zarpar daqui, E José fugiu da tentação. Ele não esperou que a tentação o pegasse. E olha que a tentação insistiu. E por conta disso, José foi preso, E a palavra diz assim que na prisão ali, José ele conquistou tantos carcereiros que ele começou a administrar tudo. A palavra diz que era José quem organizava tudo o que ali fazia e que o carcereiro-chefe não se preocupava com nada. Da mesma forma que ele fez na casa de Potifar, ele fez na prisão. É interessante isso, Na prisão, José poderia estar ali, poxa vida, terminaram os meus sonhos. Poxa vida, Eu fui um rejeitado, eu sempre sou um rejeitado, sempre acontecem injustiças comigo, porque José ele foi vendido pelos irmãos, injustamente preso. E José poderia estar com esse sentimento aqui, ter uma esperança frustrada, minha esperança foi frustrada. Ele poderia interpretar a situação como algo assim que fosse o fim da vida dele, mas não. Essa esperança que ele tinha não foi frustrada. No entanto, que quando ele chega na prisão, a palavra vai dizer assim, Javé estava com José e fazia prosperar tudo que este empreendia. Essa virada de chave você tem que ter. Na sua dor, naquilo que você está vivendo, é onde surgem as melhores ideias. É onde surgem as melhores situações da sua vida, porque Deus sempre tira um bem maior de um mal que nos acontece. E aqui, você pode entender o quanto Deus pode fazer com você, o quanto Deus pode agir na tua vida. E aí, o que acontece? Passado algum tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E o faraó ficou irado contra esses dois ministros, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E o que ele fez? Assim como fez José, mandou prendê-los.
E onde eles foram? Foram parar junto com José. Na mesma prisão onde estava José, o chefe da guarda indicou José para servi-los. Assim eles ficaram na prisão por algum tempo. E certa noite, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram um sonho, cada qual com seu significado. Pela manhã, José foi aonde eles se encontravam e percebeu que estavam deprimidos. E José perguntou, então, aos ministros do faraó, que estavam presos com ele na casa do seu amo, por que vocês estão tão tristes? E eles responderam, é que tivemos um sonho e não há ninguém para interpretar. Com quem que eles estavam falando? Com José, o cara que conseguia interpretações. Era o dom que ele tinha, era um dom nato de José. Lembra que desde lá dos seus 17, 18 anos, quando ele estava na casa do pai ainda, ele interpretava o sonho? E foi por conta da interpretação do sonho, quando ele teve o sonho, é que aconteceu dele ser vendido? Pois é, José estava de frente deles. E aí eles contam o sonho para José e José interpreta esse sonho para eles. E aí, esta interpretação, o que aconteceu com essa interpretação? Ele diz assim, daqui a 3 dias o faraó se lembrará de você e lhe devolverá o seu cargo. Você colocará a taça do faraó na mão dele, como antes você costumava fazer quando era seu copeiro. E quando isso acontecer, José falava para ele assim, lembre-se de mim. Você vai voltar ao seu posto, mas lembre-se de mim. Lembre-se de mim. E aí, quando você estiver bem, faça-me este favor. Mencione o meu nome ao faraó para que ele me tire desta prisão. Eu fui sequestrado na terra dos hebreus e não fiz nada aqui para me atirarem desta prisão. Ou seja, José fala para eles, olha, eu estou injustamente preso. Eu vim para essa terra, uma terra que não é minha, fui sequestrado, estou aqui, estou preso, mas é injusto eu estar aqui. Não fiz nada. E o chefe dos padeiros viu que José havia interpretado bem e contou a ele. Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce. E aí o que aconteceu? José respondeu. Esta é a interpretação. As 3 cestas representam 3 dias. E daqui 3 dias o faraó se lembrará de você. E enforcará e as aves comerão a carne do seu corpo. 3 dias depois era o aniversário do faraó. Então ele deu um banquete e todos os ministros e libertou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ele devolveu o cargo ao chefe dos copeiros e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, o faraó mandou enforcá-lo, como José havia interpretado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José e esqueceu dele. Olha essa palavra, gente. Então, resumidamente, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros tiveram um sonho preso ali. José foi e interpretou. Tudo o que José interpretou aconteceu. Só que José pediu ao chefe dos copeiros para que quando ele colocasse a taça, quando ele fosse servir o faraó, ele pudesse lembrar dele, pudesse lembrar de José. Só que a palavra diz, não se lembrou de José e se esqueceu dele. Deixa eu te dizer, as coisas aconteceram exatamente como Deus disse, por meio de José. Apesar do fato do pedido de José ao copeiro, para não se esquecer dele, José, ele pôde compreender que de fato tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Quem sabe o que José estava pensando? Ele provavelmente tinha grande expectativa dos 3 dias, de que os 3 dias se passassem, os sonhos se realizassem, e na esperança de quê? Do copeiro falar com o faraó, lembrar dele, e o faraó fazer alguma coisa para ele. Mas o que aconteceu? O copeiro esqueceu, nem lembrou. E alguém pode chamar isso de descuido. Alguém pode dizer que isso foi ingratidão.
ingratidão do copeiro. E realmente faz sentido. No entanto, quem pode anunciar algo e torná-lo realidade é o Senhor. Quem pode, se o Senhor não der a ordem, isso não vai acontecer. A palavra de Deus diz sobre isso. Para o homem que segue o Senhor, nada é acidental. Para você que segue o Senhor, nada é acidental. Para você que confia em Deus, para você cristã que confia em Deus, nada é acidental. Ao contrário, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz a palavra. Mesmo o descuido, sim, mesmo o fato de José não ter sido lembrado pelo copeiro, mesmo o fato de José ter sido colocado na prisão sem ter cometido falta, mesmo tudo isso, toda situação, quando eu estou com Deus, não pode ser um acaso na minha vida. Toda situação, quando eu estou na presença de Deus, não pode ser um acaso na minha vida. Mesmo a situação que você se encontra hoje, se você ama a Deus, sim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sinceramente, eu creio nisso, eu preciso crer, porque essa é a palavra. Existe alguma exceção, Maria? Não, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, tudo o que acontece com José não foi ao acaso. Nem sempre Deus, ele nos responde de forma imediata. Mas ele não nos abandona, ele nunca nos abandona. Nem sempre a resposta de Deus é na hora que eu quero, é da forma que eu quero. Então, a espera não significa abandono. José poderia pensar nisso, José poderia pensar que essa espera seria um abandono, porque ele foi esquecido pelos homens, mas ele nunca foi esquecido por Deus. Então, na sua vida, trazendo para a sua vida hoje, a espera não é um abandono. Aquilo que você espera em Deus não pode ficar esquecido. Esses dias eu estava na novena aqui da minha comunidade, é a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um santuário. E de quarta-feira, de hora em hora, tem a novena. Tem algumas missas e tem a novena, mas toda novena tem a comunhão. É uma coisa mais linda, é linda. E lota. Eu fui em vários horários já. E lota. É gente pra fora. É muita gente. E sempre tem testemunhos ali. E um dos testemunhos, agora eu não tô lembrando se eu ouvi ali ou se eu ouvi no cerco de Jericó. Mas um dos testemunhos era uma mulher que há 20 anos esperava por uma ação na justiça. Há 20 anos, gente. Ela poderia ter... foi no cerco de Jericó. Ela poderia ter achado que já não valia mais, já não adiantava mais. Ela poderia ter se encontrado no abandono. E naquele dia, ela foi dar um testemunho, no cerco de Jericó, ela foi dar um testemunho de que por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela havia pedido no cerco anterior, quando nós oramos, né? O padre, foi um momento muito lindo, onde foi orado por questões que estavam na justiça. E essa mulher tinha recebido, gente, até me arrepia dizer para você, ela tinha recebido uma ligação da advogada naquela tarde, dizendo que a ação dela havia saído a seu favor. Há 20 anos esperando. Deixa eu te dizer, assim como José, às vezes nós nos sentimos invisíveis diante da situação. Assim como José, parece que não vai dar certo, parece que Deus nos esqueceu, parece que as coisas não se resolvem. Mas Deus está preparando algo maior para você. Nesse tempo, Deus está te forjando. E Deus nos mostra sonhos, como mostrou para ele. Pode até nos mostrar sonhos, mas ele não nos revela o processo. Deus, ele pode te mostrar visões, mas ele não vai te revelar o processo. As pessoas podem orar para você, pode te trazer palavras, mas ele não vai te revelar o processo. Então entenda, permaneçamos firmes. Hoje eu estou vivendo momentos que eu esperei por muito tempo. Mas tem coisas que eu ainda espero e o que eu preciso fazer, entender que Deus não vai me revelar o processo para chegar lá.
Mas eu preciso colocar os pés e Deus colocar o chão. O processo não fará com que sua vida seja mais fácil. Revelar o processo, você não vai entender que a sua vida vai ser mais fácil, que ele vai fazer você se sentir mais forte. Saber como não vai permitir que seja mais fácil. Então, o processo ele vai fazer parte, a espera vai acontecer. Compreenda que nós perdemos coisas que não serão necessárias para o alcance desse processo, desse futuro, dessa promessa de Deus na sua vida. Então, se você perdeu situações, se você perdeu pessoas, se você perdeu causas, se você perdeu trabalho, o que seja o que for, até o seu tempo, até anos da sua vida esperando, isso não vai ser uma perda, porque tudo isso não vai ser necessário no seu futuro. Aquilo que passou pela sua vida e ficou não é necessário para você alcançar algo maior. Então você não é esquecida nesse processo. Entenda isso. A espera, repita comigo, essa espera não significa abandono. Essa espera não significa abandono. O que acontece é que durante essa espera, por que eu preciso blindar a minha mente, blindar o meu coração? Porque nessa espera a ansiedade vem. E muitas vezes a ansiedade nos faz perder oportunidades. Entende? A ansiedade pode nos levar a tomar decisões precipitadas. A ansiedade pode nos levar a tomar decisões fora do tempo de Deus. E eu preciso cuidar disso. Quantas vezes nós antecipamos, tomamos decisões erradas e depois nós precisamos lidar com as consequências? Quantas vezes nós tomamos decisões com a nossa fala, nós falamos o que achamos, o que convém, porque nós estamos ansiosos em querer resolver situações. Porque estamos nervosos em querer resolver situações. E aí nós falamos, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E aí nós falamos, nós derrubamos essas palavras na vida das pessoas. E aí depois nós precisamos lidar com as consequências. Então a ansiedade nos faz perder oportunidades. Você acha que José não ficou ansioso? Você acha que nesse momento José não teve momentos de sentimento de desespero, de fracasso? Até a hora que ele fala ali com o copeiro, até o momento que ele fala com o padeiro, provavelmente foi um sentimento de desespero, um sentimento de tipo, eu não estou aguentando mais, eu fui sequestrado da terra dos hebreus, eu não fiz nada, aqui me atiraram nesta prisão. Ele relembrando a sua história. Mas José entendia que a sua ansiedade não podia fazê-lo perder a oportunidade. Ele tinha que confiar na promessa de Deus. Confiar na promessa de Deus. E assim ele fez. E sabe por quê? Porque a ansiedade rouba a paz. A ansiedade rouba a paz e enfraquece a fé. A ansiedade, ela é um foco no futuro, daquilo que está por vir. Então a nossa ansiedade, quando nós focamos no futuro, nós perdemos o rumo. Rouba a nossa paz e nós ficamos tão loucos com aquilo, não é? É um sentimento tão difícil de controlar que nós focamos tanto no que vai acontecer e isso vai permitindo com que nós ficamos cada vez mais ansiosos. E aí nós começamos a duvidar do plano de Deus. E nós perdemos a alegria do presente. Quanto eu fiquei assim, gente. Naquela época que eu e o Marcos estávamos passando por uma perda gigantesca, uma perda financeira, por conta de uma falência que ele abriu da empresa, foi um período muito difícil. E eu lembro disso, o quanto a ansiedade roubou a minha paz. Eu não tive pessoas que diziam isso para mim. Eu não tive a sabedoria de entender esse processo. Eu não tive, naquele exato momento que eu passei por isso, eu não tive. Depois, eu tive pessoas que me sustentaram, pessoas que me tiraram dali, porque eu busquei por ajuda. Mas naquele momento, eu estava vivendo
de uma forma ansiosa, que eu duvidava até do plano de Deus, até de momentos presentes. Eu perdia a alegria de viver, a alegria de estar diante de Deus até. Por quê? Porque eu vivia numa ansiedade, e a ansiedade rouba a nossa paz, enfraquece a nossa fé. Eu lembro quando Deus me deu uma palavra e eu falava: Deus, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer comigo, olha como eu estou. E como eu sofria naquele momento por conta da ansiedade. José, ele nos ensina a olhar dessa forma. José, ele não permitiu que a ansiedade fizesse ele agir com desespero. Ele não permitiu. Ele teve o autocontrole, ele confiou e ele permaneceu firme. É isso que nos ensina a palavra. Que mesmo ele fazendo tudo, mostrando tudo aquilo, ele espera no Senhor. Ele espera no Senhor. Essa espera de José é ele confiar na promessa que Deus fez. Qual era a promessa? Do sonho, lembra do sonho? Ele via os feixes de trigo que os irmãos colhiam se curvar diante dele. Ele confiava nessa promessa. Ele sabia que isso ia acontecer. Não que os irmãos, porque os irmãos seriam submissos a ele, não. Mas ele sabia que Deus tinha algo grande, porque ele acreditava naquilo que ele sabia fazer. Deixa eu te dizer, muitas vezes, quando você estiver passando por momentos difíceis da sua vida, a ansiedade vai vir. Ela vai tentar roubar a sua paz, enfraquecer a sua fé. Age em direção aos seus sonhos. Age em direção à promessa de Deus na sua vida e não permita que isso aconteça. Então, o que eu preciso fazer nesse processo, Maria? O que eu preciso fazer nesse processo? Agora, você preste bem atenção, abre tua mente agora. Abra tua mente, você precisa identificar e reconhecer quais são as emoções que você está vivendo nesse momento. José, ele poderia ter se revoltado, mas ele reconheceu a sua dor. E quando nós reconhecemos a nossa dor, o passo que nós temos é entregar a Deus. Mas a primeira coisa é identificar essa dor. Era a emoção que José estava sentindo. Por isso que ele não se deixou ser levado pela ansiedade. Quando ele fala isso: eu fui sequestrado da terra dos hebreus, eu não fiz nada aqui para me atirarem na prisão. Então fala lá com o faraó. Quando ele diz isso, nesse momento, ele está reconhecendo a sua dor, identificando a sua dor. Identifica como você está. Se existe um sentimento de frustração, identifica isso, reconheça essa frustração. Se existe uma canseira daquilo que você está vivendo, uma irritação, uma raiva, reconheça isso sem culpa. Eu desafio você assim, escreva isso. Como eu me sinto durante essa espera? Eu me sentia com raiva, eu me sentia frustrada, eu me sentia irritada. Eu não conseguia viver os melhores momentos da minha vida, que era a minha gestação, do Pedro e da Ana Lívia. Quando eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. Porque naquele momento, a minha dor era tão profunda que eu me voltava para a dor. Então aprenda, identifique, reconheça as suas emoções. Identifique isso. Se você está cansada, acolha o seu cansaço. Se você está irritada, identifique e age em direção a isso. Substitua essa ansiedade, esse processo pela confiança. A ansiedade cresce quando nós focamos no que nós não temos controle. E nós não temos controle no tempo de Deus. Nós não temos controle naquilo que vai se resolver ou não, ou Deus vai mudar toda a direção e vai nos levar para outros lugares. E vão ser ainda melhores, porque eu preciso confiar no processo que Deus tem para mim, para alcançar a promessa dele. Então, quando isso vier, eu preciso estar atenta, atenção a você. A questão é que nós ficamos tão focadas nessa espera, no problema que nós estamos vivendo, e nós não conseguimos perceber a raiva que sentimos, a frustração que sentimos, a canseira que sentimos, a irritação.
E nós não reconhecemos isso e começamos a colocar situações, a achar culpados pela situação que nós estamos vivendo. E daí, gente, daí nós nos tornamos vulneráveis. E qualquer coisa pode nos atingir. Mulher, preste atenção nos seus sentimentos, preste atenção nas suas emoções, acolha você. José, ele focou em servir bem. Era o foco que ele tinha na prisão. Ele pensou, bom, já que eu tenho que estar aqui, já que isso faz parte do meu processo, e eu sei que Deus sempre vai tirar um bem maior desse mal que me acontece, então aqui eu vou me servir, eu vou servir. E eu vou focar nisso sem me preocupar com as demoras de Deus, sem me preocupar. Então aproveita o processo. Naquele momento da minha dor, a dor era tão grande que eu não conseguia aproveitar o momento que eu estava vivendo. Eu queria tanto ser mãe. Era o meu maior sonho, era poder gerar. E eu tive 3 abortos e Deus me deu 3 filhos. E eu precisava aproveitar aquele momento, mas a dor era tão grande que eu não conseguia ver aquilo, sabe? Aproveitar aquilo. E hoje eu olho e falo, meu Deus, o que eu posso aprender com isso? É ensinar outras mulheres, é ensinar você a lidar com a situação difícil que você está vivendo, com a espera dolorosa que você está enfrentando. Mas nesse momento, dessa dor, disso que você está vivendo, eu quero dizer para você assim, ó, espera sem desistir, sem desistir. É nesse momento que você tem que desenvolver a arte da paciência no processo que você está vivendo e controlar a sua ansiedade. A ansiedade, como eu falei, é um foco no futuro. José, ele focou em servir bem, então foca naquilo que você pode fazer. O que você pode fazer nessa espera que você está vivendo? O que você pode fazer para se sentir melhor, para se sentir bem? O que você pode fazer? Olha para isso, mas olha com os olhos da fé. Que espera por um relacionamento saudável, que você ora a Deus por isso. E você está nesse processo. Vou trazer isso pelo lado espiritual agora. Comece a fazer coisas melhores. Comece a servir de uma forma nunca vista. Ser a esposa, a auxiliadora idônea. Olha para esse lado. Maria, mas é sempre eu que faço. Eu vivo ouvindo isso, né? As mulheres vivem falando isso para mim. Maria, mas é sempre eu que faço. Faça com amor, sirva bem. Se José se preocupasse com isso, né? Só eu que faço. E lá, agora eu faço até as coisas que o chefe da prisão tinha que fazer. Ele não iria prosperar. Crescer. Lembra que prosperar é crescer. Então faça o que tem que ser feito. Para o teu esposo, faça o que tem que ser feito. Para a sua vida, faça o que tem que ser feito. Sirva bem. Assim como José. Eu quero que você liste coisas que você pode fazer hoje. Que você pode fazer para você crescer enquanto você espera. A espera pode ser um ato de crescimento. E nesse processo, pensa assim, ó. É preciso desenvolver algo que nós chamamos de inteligência emocional. A inteligência emocional é como você lidar com essa situação. É entender que 10% é o que me acontece e 90% é o que eu vou fazer com isso. Ao invés de você reagir de forma impulsiva, aprenda a esperar com equilíbrio e maturidade. Com equilíbrio e maturidade. Se você está esperando, por exemplo, vamos pegar o casamento de novo, né? Se você está esperando um casamento como resposta de Deus, ou se você está esperando um emprego, se você está esperando você desenvolver o seu próprio negócio, se você está esperando, seja lá qual for a sua espera, não sei, se você quiser compartilhar aqui qual é a sua espera, né? O que você estiver esperando, pergunte-se a si mesmo, o que Deus quer que eu desenvolva antes disso acontecer? Aproveita o momento. Às vezes nós fazemos com que isso demore mais ainda, porque nós não notamos aquilo que nós temos que fazer. Nós não percebemos o que temos que fazer. Nesse processo de espera,
José, ele treinou as suas habilidades. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Ele treinou as suas habilidades para tudo aquilo que ele iria viver. Então treine isso. Treine naquilo que você é melhor. Se você é bom em fazer algo, faça. Se você é bom em vender, venda. A espera, essa espera, ao invés de você reagir de forma impulsiva, ao invés de você reagir de forma desesperada, ao invés de você reagir naquilo que você está vivendo, achando que é um fracasso, achando que é o fim, não. Aprenda a esperar com equilíbrio e maturidade. É nisso que você desenvolve a sua inteligência emocional. É dessa forma. Assim como José, ele focava naquilo que ele tinha que fazer. Então deixa eu aproveitar. Eu preciso confiar na promessa. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou prosperar aqui, dentro da prisão. Olha o que ele tira, gente. Olha o que ele faz. Ele prospera dentro da prisão porque ele sabe onde ele vai chegar. Ele confia no que Deus tem para ele. Então continue servindo mesmo na espera. José serviu na prisão e ele interpretou sonhos antes dele ser promovido. Antes de algo acontecer, fazendo tudo com o quê? Com excelência. Lembra? Tivemos uma live essa semana que eu falei sobre isso. Era uma das viradas de chave. José fazia tudo com excelência. Faça você tudo com excelência. Sirva dentro da sua casa, o seu esposo, os seus filhos com excelência. Cuida da sua casa com excelência. Cuida da sua família com excelência. Cuida de você, do seu coração, da sua vida com excelência. Continue servindo, mesmo esperando. E fazendo tudo com excelência. Segundo, confie em Deus. Deus está trabalhando nos bastidores para você alcançar o melhor dele. Ainda que você não veja, Deus está alinhando tudo. Repita comigo. Ainda que eu não veja, Deus está alinhando tudo. Ele está preparando tudo. Eu tinha um mentor que ele dizia assim, olha, se você pede para... Tenho ainda esse mentor, uma pessoa extraordinária, que me ajuda muito, 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 muito. É uma pessoa que eu invisto tempo, que eu invisto dinheiro e que me ajuda de forma extraordinária. E ele disse assim, quando você pedir chuva para Deus, já abre o guarda-chuva e saia. Porque vai chover. Essa confiança que nós temos que ter. É essa confiança. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja. Deus está alinhando tudo. Ontem eu disse uma frase para as minhas mentorandas. Ontem nós tivemos a mentoria Mulheres de Propósito. E eu disse uma frase para elas que diz assim, ó. Parece tão improvável, até anotei isso depois. Porque na hora que nós estávamos na mentoria, eu falei essa frase para elas. Parece tão improvável quando olho para a circunstância, mas é tão provável quando olho para Deus. Olha que coisa linda. Anota isso, mulher. Ainda que você não veja, Deus está alinhando tudo. Parece tão improvável quando eu olho para essa situação, mas é tão provável para Deus. Para mim, parecia tão improvável eu estar aqui, nessa cidade, mudar a minha vida, fazer minha transição de carreira, estar aqui, mas é tão provável para Deus. Deus, ele já tinha um plano para José, mesmo quando parecia esquecido. E assim acontece na tua vida. Deus tem um plano para você, mesmo que você acha que parece ter esquecido. Deixa eu te dizer, Deus está trabalhando nos bastidores. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça improvável, é provável para Deus. Use o tempo de esperar para crescer. É isso que José fazia. Já que eu estou esperando, eu vou crescer. Sabe aquela coisa assim, ó, sempre que eu vou a um médico, a um dentista, eu sempre levo um livro. Por quê? Porque eu sei que ali eu vou esperar. E se eu vou esperar, eu vou crescer. Antecipe a situação, sabe? Vai para algum lugar, vou esperar. Eu sei que eu vou esperar. Vou levar um livro, vou levar um fone, porque eu vou ouvir um audiolivro, eu vou ouvir um podcast, eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre faço isso. Então deixa eu te dizer,
Nesse processo, use das suas habilidades para você crescer. José aprendeu liderança antes dele governar. Ele administrava a prisão antes dele ter o governo. Nós vamos ver ainda que José chegou no governo do Egito. E antes dele chegar a isso, ele já aprendeu a governar dentro da prisão, sendo escravo, vivendo como preso. Ele já sabia governar. Então, entenda, aquilo que Deus está dando a você como promessa, que Deus deu a você como promessa, Ele está moldando você, Ele está forjando você. E você já precisa ter as características dessa mulher que você quer se tornar. Então comece agora. Mesmo que você não tenha, já viva como tal, já abra o guarda-chuva e já saia, acreditando que a chuva está vindo, que a chuva está chegando. É sobre isso. Aprenda habilidades que você precisa ter quando tudo isso acontecer. Que habilidades, que aprendizagens você tem que buscar agora quando você se tornar. Existem pessoas que assim, nossa, o meu sonho, Maria, o meu sonho é abrir o meu negócio próprio. Então haja como tal. Haja como tal. Já haja como empreendedora. Já haja como tal. Sabe? O seu negócio já precisa ter um banco. Vou colocar coisas assim. Já precisa ter um banco. Você já tem que enviar um link para suas clientes pagarem. Haja no seu próprio negócio. Entende? Que habilidades, que aprendizagens você pode buscar agora? Quando tudo isso acontecer, quando o seu sonho se realizar, o que você vai precisar para você viver o seu sonho? Então, nesse processo, aprenda a fazer tudo o que você precisa fazer. Fez sentido estar aqui com você hoje? Fez sentido trazer isso para você? Fez sentido? Entenda, esperar sem desistir. A arte da espera é você desenvolver uma paciência, controlando as suas emoções, reconhecendo quem você é. E siga em frente. Deus, Ele é perfeito. Desenvolva nesse tempo. Aprenda nesse tempo. Porque Deus está forjando você. É o que Ele fez com José. Gente, é linda a história de José, não é? Qual foi a aprendizagem de hoje? Você que está aqui, conversa comigo aqui, ó. Conversa comigo, compartilha comigo. Que fichas caem para você? O que você traz de hoje? O que ficou forte para você aqui? Fala para mim, compartilha aqui comigo. E claro, gente, nós precisamos continuar orando sobre isso. Orando, jejuando, ofertando, indo em direção àquilo que nós desejamos. Lendo a palavra que nos sustenta, é que nos guia. Nós precisamos estar no processo. E o processo exige fortalecimento. E você pode ser forte nesse processo, quando você busca essa intimidade com Deus. Então, eu quero dizer assim, ó, se você não lembra dos passos que eu dei na segunda, na terça, na quarta, então assista as lives novamente, anote esses passos, anote todos os insights que eu trouxe para você sobre a vida de José. E aprenda com esse homem, os segredos de José do Egito, como viver essa vida, focando na promessa que Deus tem para você. Olha a Cláudia, fé inabalável, confiança, esperança no Senhor. Exatamente. Que ótimo. E siga em frente. Mais alguém gostaria de compartilhar? Compartilhe aqui comigo. E pensa assim, ó, o que você precisa? Quais as habilidades? Aquela pergunta que eu fiz. Quais as habilidades? Qual a aprendizagem você precisa buscar hoje para você desenvolver, para você crescer nesse processo de espera? Quais as habilidades? Nesse tempo de espera que eu tive, gente, quando eu virei a chave da minha vida, eu aprendi a fazer muitas coisas. Eu aprendi a cuidar de mim primeiro. Eu me fortaleci. Eu me tornei uma mulher forte, fortalecida por dentro e por fora, para viver o melhor de Deus na minha vida.
Eu aprendi a cuidar de mim, a cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha casa, a cuidar do meu esposo, a cuidar da minha família. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a ler mais. Eu aprendi a buscar conhecimento, a entender que eu padecia por falta de conhecimento. Eu aprendi a ter atitudes concretas. Eu aprendi a colocar os pés e a caminhar, porque Deus ia colocando o chão. Foi um tempo de espera, mas um tempo de crescimento. Então você precisa focar nisso. O tempo de espera precisa ser um tempo de crescimento. É linda a história de José e você é tão linda quanto ele. Ah, maravilhosa! Pois você, com alegria e amor, serve como Jesus. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Esperar sim, mas agindo e confiando. Isso mesmo, Janaína. Isso mesmo. Eu sofri muito por não saber como se dá o processo. E hoje, quando você disse que Deus não vai revelar o processo, me caiu muitas fichas. Veio muitas lembranças das maravilhas que Deus já fez em minha vida. É verdade. Às vezes a gente fica ansioso, querendo saber qual é o processo. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Siga, né? Siga, coloque o pé. Deus vai mostrando. Agora é para a direita, agora é para a esquerda. Ele não vai te dar completo. Até, pensa comigo, ó, quando você coloca o endereço no GPS, você vai olhar onde vai chegar. Ali você consegue ver. Mas quando você liga, ele não vai dizer tudo de uma vez. Mas ele vai dizendo aos poucos o que você tem que fazer. Não é? A rua que você tem que pegar, o lado que você tem que fazer a conversão. Com Deus é assim. Ele vai nos orientar. Mas é passo a passo. Ele não vai mostrar o processo. Serve como Jesus. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Lindonas, foi muito especial estar aqui com você. Amanhã, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas nós vamos continuar com essa série. Tem mais um tema que eu quero trazer para você, maravilhoso, dessa mesma passagem. Achei. Eu queria achar onde estão os temas que eu elaborei para vocês. Amanhã nós vamos falar sobre os seus dons. Exatamente. Use os seus dons. O que Deus te deu é a chave para o seu destino. E aí você vai falar assim, nossa Maria, mas o que eu tenho aqui, né? Pois é, coisas que tem dentro de você, você vai entender que preciosidades, dons que você tem é que te levam ao destino, ao cumprimento da promessa de Deus. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Você vai sair daqui se amando, hein? Você vai sair daqui se amando, se amando. Estaremos aqui amanhã às 6h46 e eu espero por você. Compartilha essa live, sobe ela pro seu Instagram, compartilha com as amigas e lembre-se, nesse tempo de espera, cresça. Deus está com você. Beijo no coração, Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas pessoas, essas mulheres que aqui passaram, que o Senhor dê a cada uma delas a tua bênção, a tua proteção e nos permita viver o melhor desse dia. Que o Senhor nos livre a mim, livre a minha família, livre a todas nós, a todas as famílias de todos os males. E nos permita viver o melhor do Senhor. É o teu Espírito, Senhor, que guia o meu espírito. O meu espírito guia a minha alma. E a minha alma governa o meu corpo. E o meu corpo desfruta do melhor dessa terra. Amém, amém. Faça de hoje o melhor dia até então. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.